Mais uma manhã reunidos, num domingo maravilhoso que o Senhor nos deu, e eu creio que esta palavra, ela virá de encontro ao seu coração. Do mesmo modo que o Espírito Santo mostrou, revelou e trouxe de um jeito, posso dizer, novo, sobre o capítulo 12 de Romanos, que eu já quero convidar você a estar abrindo para nós lermos juntos esse capítulo. O objetivo de Paulo nessa carta aos Romanos, e principalmente nesse capítulo 12, é fornecer orientações práticas para os cristãos ali da época. Não só práticas, mas também éticas. Então, a prática e a ética para a vida cristã, elas estão baseadas nos ensinamentos teológicos que ele trouxe até aqui, do capítulo 11, e agora, a partir do 12, ele fala assim: vamos para a prática, meu povo. Vamos fazer, vamos acontecer, vamos realizar, vamos aplicar essas verdades fundamentais que nós aprendemos sobre a graça, sobre a justificação da fé, sobre a soberania de Deus, na nossa vida cotidiana. Todos os dias vamos colocar isso em prática. Então, esta carta aos Romanos, de um modo geral, ele fala o quê? De encorajamento, fala de ensino, fala de nós nos fortalecermos na fé, fala também que isso é para todos, que não tem ninguém melhor do que ninguém, que Jesus ele veio para todos. O problema é que nem todos o receberam. Mas Paulo ele insiste. Paulo ele fala assim: nós vamos começar uma transição, nós vamos começar uma mudança, nós vamos sair de uma discussão teológica sobre salvação e nós vamos para a prática da vida cristã todos os dias. Então este é o desafio desta manhã. Romanos 12 é uma transformação, é um chamado para a vida prática em Jesus, onde a fé em Cristo, ele vai se traduzir numa resposta amorosa e dedicada uns aos outros. Às vezes o texto e o capítulo de Romanos 12, talvez a gente tenha até na ponta da língua, pelo menos 2 versículos. Quando a gente fala em Romanos 12, 2, fala da transformação da mente. Quando nós olhamos para Romanos 12 e falamos lá do versículo 12 também, fiquem alegres na esperança, sejam pacientes na dificuldade, sempre perseverantes na oração. Mas este capítulo, desta vez, me mostrou algo diferente, que as misericórdias do Senhor estão neste capítulo, e Paulo traz isso de uma maneira para nós colocarmos em prática, as misericórdias do Senhor. E as misericórdias do Senhor, que nós conhecemos bem, que ele fala a respeito do perdão, ele mostra aqui que essas misericórdias, ela é mais do que o perdão, ela fala de compaixão, ela fala de empatia com as pessoas. E é sobre isso que nós vamos estar falando nesta manhã. É sobre estas lições que nós vamos ver no que Paulo escreve no capítulo 12 de Romanos. Então eu quero ler com você agora. Lembro que minha Bíblia está na versão da Bíblia Viva. Então você pode seguir aqui no telão e você pode acompanhar aí na sua Bíblia ou no seu smartphone. Ele diz assim, Romanos 12, versículo 1. Portanto, queridos irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus que vocês ofereçam seus corpos a Deus e que eles sejam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. Faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como mensageiro de Deus, digo a cada um de vocês, sejam honestos na avaliação de si mesmos, não é do vizinho, não é do parente. Sejam honestos na avaliação de si mesmos. Traga essa palavra para a sua vida hoje, não é para quem não está aqui.
a não ser aqueles que estão conectados conosco aqui também, pelo nosso canal no YouTube, medindo o seu próprio valor pela quantidade de fé que Deus lhe concedeu. Versículo 4. Pois tal como existem muitos membros em nosso corpo, e esses membros têm um trabalho diferente a executar, assim também é com o corpo de Cristo. Todos nós somos parte dele, e cada um de nós é necessário para fazê-lo completo. Assim pertencemos uns aos outros, e cada um está ligado a todos os demais. Deus deu a cada um de nós dons de fazer bem determinadas coisas, de acordo com a sua graça. Assim, se Deus deu a você o dom de profetizar, então profetize, de acordo com a proporção da sua fé. Se tiver o dom de prestar serviço a outros, então sirva bem. Se alguém tem o dom de ensinar, ensine. Se é de animar os outros, então anime. Se Deus lhe deu o dom de contribuir, ajude os outros com generosidade. Se Deus lhe deu capacidade administrativa de liderança, então exerça esse cargo com seriedade. Aqueles que levam o consolo aos entristecidos devem fazê-lo com alegria. Não finjam, apenas amar os outros. Amem com sinceridade. Odeiem tudo aquilo que está errado. Coloquem ao lado do bem. Ame-se uns aos outros com amor fraternal. E tenham prazer em honrar uns aos outros mais do que a si próprios. Não sejam nunca preguiçosos no trabalho, porém sirvam fervorosamente ao Senhor. Fiquem alegres na esperança, sejam pacientes na dificuldade e sempre perseverantes na oração. Quando os filhos de Deus estiverem em necessidade, sejam vocês os primeiros a ajudá-los e criem o hábito de ser hospitaleiros. Se alguém os perseguir, não o destratem, abençoem e não amaldiçoem. Quando outros estiverem alegres, alegrem-se com eles. Se estiverem chorando, chorem com eles. Trabalhem juntos com alegria. Não sejam orgulhosos, não procurem cair nas boas graças de gente importante, mas tenham prazer na companhia de gente comum, e não sejam sábios aos seus próprios olhos. Nunca paguem o mal com o mal. Façam as coisas de maneira tal que todos possam ver que vocês são absolutamente honestos. Não contendam com ninguém. Tanto quanto possível, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem a ira com Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei. Pelo contrário, se o seu inimigo estiver com fome, dê-lhe algo para comer. Se ele estiver com sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal prevaleça, mas triunfem sobre o mal, praticando o bem. Pai, esta é a Tua palavra. Sobre ela nós pedimos que o Senhor continue trazendo a Tua revelação. Que nós possamos continuar enxergando além do que os nossos olhos naturais estão vendo ou lendo. Nós queremos uma visão celestial, uma visão diretamente do Teu trono. Que seja assim com cada um aqui presente, Pai. Mente e coração conectados e que possamos sair deste lugar transformados e ainda mais cheios de ousadia para tudo aquilo que o Senhor quer sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, quantas lições nós temos aqui? Eu, pelo menos, fui ticando, marcando e mostrando. Nós passamos aqui de 10 lições de uma maneira muito prática para este dia. A primeira que eu extraio aqui fala do versículo 1 e o versículo 2, que Paulo ele está dizendo assim: queridos irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus, que vocês ofereçam os seus corpos a Deus e que seja um sacrifício santo e agradável. Esta é a verdadeira adoração. Ele está dizendo dedicação total. Esse é o primeiro ponto, essa é a primeira lição. Dedicação total
a Deus. A vida cristã, ela começa com entrega total. Não tem como você entregar só parte do seu coração. Ou você entrega todo o seu coração, ou você vai continuar ainda em cima do muro. E quero lembrar que o muro é do capeta. Você não pode ficar em dúvida qual a sua decisão em Cristo. Então é dedicação total, entrega total. Pastor, mas como assim vou oferecer o meu corpo como sacrifício vivo? Ele está dizendo de uma apresentação completa, não apenas espiritualmente, mas também fisicamente. De que maneira? Consagração contínua. Você se consagrar a Deus, você buscar a Deus em oração, você buscar a Deus através do jejum, você buscar a Deus através da leitura da palavra. Por isso ele fala assim, é todo dia. Antes, lá no Antigo Testamento, eram sacrifícios os animaizinhos. Depois que Jesus veio, é a nossa vida. Nós somos este sacrifício vivo, uma vida dedicada a Deus em todo momento. Não tem como nós estarmos aqui dentro da igreja e sermos cristãos apenas aqui dentro da igreja, mas é lá no seu trabalho, na sua faculdade, na sua casa, com quem você caminha, com quem você tem andado nesses dias, você precisa mostrar Jesus. Então é vida consagrada. E como começa isso? Começa logo pela manhã. A primícia do seu dia, a entrega das primeiras horas do seu dia, o seu devocional com Cristo, é viver de maneira consagrada conforme o padrão divino. Não se limita como os rituais antigos, mas hoje ela permeia todo o nosso viver, permeia todo o nosso ser. Então não é apenas uma dedicação externa, mas ele envolve, como dá a sequência do texto, mente e razão. Por isso, é entrega total. Você realmente entregou sua vida completamente a Jesus? Você tem tido essa dedicação total, como diz aqui nesse texto? Você tem sido um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Tem sido assim nesses dias? Você tem tido esse comprometimento com Deus? Porque o nosso Pai, mesmo na nossa infidelidade, Ele permanece fiel para conosco. Você imagina quantos livramentos você teve essa semana e você nem se apercebeu? Você nem passou pela sua mente, pela sua cabecinha? Por isso é fundamental, para nós entendermos todas as outras coisas que Romanos 12 fala, é dedicação total a Deus, dedicação total a Jesus, dedicação total ao Espírito Santo. Porque se nós não tivermos essa dedicação total, nós não vamos conseguir avançar. Mas ele diz assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Uma pessoa nova, uma pessoa diferente, mostrando uma renovação em tudo. Amados, quando nós nos convertemos, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, tem que ser das trevas para a luz. As pessoas precisam ver esta mudança. Aquelas atitudes, aqueles pecados mais cabeludos, esses têm que ser eliminados imediatamente. Eu lembro sempre que salvação é uma coisa e santificação é outra coisa. A salvação ela é imediata, a santificação ela é um processo, até Jesus voltar. Lembro também que nós nunca seremos impecáveis, apesar que está escrito, sede santo porque eu sou santo. Quer dizer, se está escrito, é porque existe, ainda que mais remota, uma possibilidade de nós sermos santos, separados ao extremo para esta obra maravilhosa. Mas a transformação da nossa mente, ela é fundamental, ela é crucial para uma vida cristã verdadeira, autêntica, sincera, transparente. Ela diz assim, distancie-se dos padrões do mundo. Busque uma perspectiva alinhada com a vontade de Deus. E a pergunta aqui é, o que tem ocupado a sua mente? O que tem ocupado a sua mente? O que tem povoado o seu pensamento? Quero lembrar você que eu lia uma matéria
de um neurocientista que ele falava assim: pensamentos, eles não são deletados. Pensamentos na nossa mente, eles são substituídos. Como, pastor? Você vai trocar um pensamento ruim, colocando um pensamento novo, um pensamento bom, um pensamento que vai edificar, uma promessa que você vai declarar, algo que está escrito, aquilo que você conhece, aquela palavra rema de quando você se converteu, que você colocou no seu coração e que você não esquece jamais. Como eu vou ocupar a minha mente? Lendo a palavra, lendo as escrituras, ouvindo boas mensagens. Como eu vou povoar a minha imaginação? Declarando isso para as outras pessoas. E isto é tão importante que, se não fosse importante, Deus não reforçaria algo sobre a nossa mente. Sou capaz de dizer que a transformação na vida minha ou de qualquer pessoa não é maior do que a transformação na nossa mente. A transformação na vida de uma pessoa não é maior do que a transformação na sua mente. Você só vai conseguir transformar a sua vida se você conseguir primeiro transformar a sua mente. Porque aí sim você vai ter novos hábitos, você vai ter novas práticas, você vai ter uma nova mentalidade e você vai ter uma vida devocional, uma vida focada em Cristo. Deus valoriza o intelecto. Deus valoriza a nossa mente. Por isso, os nossos pensamentos são baseados na nossa fé. Você viu o que diz o texto um pouquinho para baixo aqui? Nós vamos chegar a ele daqui a pouco. Profetize conforme o tamanho da vossa fé. Os nossos pensamentos são baseados na nossa fé. E a nossa fé faz toda a diferença. E a fé, irmãos, ela é medida ou ela vem pela entrega. A fé não é pelo esforço. A fé vem pela entrega. A fé não é pelo esforço. Se nós não entendermos isso, nós não vamos ter esta fé que vem da entrega, ela não vai ser uma fé que absorve esses nossos problemas. Se for no esforço, nós vamos querer continuar fazendo no nosso braço. Então a fé, ela absorve, ela manda embora o medo, ela manda embora as dúvidas, ela manda embora as incertezas. A fé manda embora tudo aquilo que possa estar perturbando aí a sua mente, tirando o seu sono. É a fé, mas a fé que vem da entrega. Eu entreguei, eu confiei, eu descansei, está nas suas mãos agora, Pai. Não é mais comigo, até aqui era o que eu tinha que fazer, daqui para frente é com o Senhor. Então a fé vem da entrega e não do esforço. Por isso eu creio que o lugar que Deus está nos guiando em 2024, Ele vai requerer novos hábitos, uma nova mentalidade e orações constantes, contínuas, disciplinadas. Mas para isso nós precisamos de posicionamento. E quando nós nos posicionamos, nós precisamos também se movimentar. Posicionamento, ele fala sobre movimento. Por isso, cada vez mais nós vamos continuar orando nessa igreja. Cada vez mais nós vamos continuar buscando a Deus nesta comunidade. Por isso, como está escrito em 1 Coríntios 2,16, ele está falando assim, o apóstolo Paulo: sabedoria espiritual, capacidade de entender as coisas de Deus. Olha o que diz o texto de 1 Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Para que possa instruí-lo. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Nós temos a mente de Cristo. Porque talvez possa ter passado aí pela sua mente, pela sua cabeça, falar: pastor, mas eu não tenho essa mente, eu não tenho esse posicionamento. Irmãos, se você entregou sua vida para Jesus, você tem a mente de Cristo. Pode ser que você não esteja utilizando ela da maneira correta, mas você tem a mente de Cristo. Está escrito, Paulo mostra a importância de nós termos esta mente em Cristo. E ele desafia, ele fala assim: busque a sabedoria, mas busque os pensamentos de
de Deus, sonhe as coisas que Deus sonha, deseje as coisas que o Espírito Santo deseja, busquem nele esta verdade e vocês vão ter esta mente cada vez mais renovada e fortalecida na palavra de Deus. E ele continua dizendo aqui a partir do versículo 3, como mensageiro de Deus, digo a cada um de vocês, sejam honestos na avaliação de si mesmos, medindo o seu próprio valor pela quantidade de fé que Deus lhes concedeu. Ele está falando unidade nas diferenças. Unidade nas diferenças. Ele está falando assim, cada membro do corpo, cada membro deste corpo de Cristo possui dons únicos. Cada um aqui tem um dom que Deus colocou quando foi gerado. Ele falou assim, o Pacífico vai ter o dom do ensino. E assim com cada um de nós aqui nesta manhã, o Senhor derramou esses dons, e Ele destaca esses, aqui nós temos 7 dons que foram destacados nesse texto. Ele fala assim, você tem que profetizar, então profetize de acordo com a sua fé. Ele está falando assim, desafie os outros a confessar Jesus. Quando ele fala profetize, ele está falando assim, desafie os outros a confessar Jesus. Desafie eles e chame-os para uma ação prática, de profetizar, de declarar a palavra, de mostrar este Jesus maravilhoso que te salvou, que te libertou, que nos salvou, que nos libertou. Ele está dizendo assim, você que tem esse dom de prestar serviço, sirva os outros e satisfaça as necessidades deles. Vejam o que eles precisam, qual a necessidade urgente de cada um. Volto a falar, nós temos uma assistência social na nossa comunidade aqui em Paranaguá, que ela é extremamente ativa. Até onde nós sabemos, nós servimos todo o corpo de Cristo aqui. Seja com alimento, seja com uma conta urgente, seja com um remédio que necessita ali para uma necessidade específica. Servir aos outros, satisfazer a necessidade desses amados. Ele está falando assim, este é um dom, este é o dom do serviço. Ele está falando, ensine. E se alguém tem o dom de ensinar, ensine. Ensine a expor a palavra, ensine a expor esta verdade, de uma maneira que os outros possam entender, de uma maneira que os outros possam compreender, de uma maneira simples, de uma maneira fácil. Como eu vou aplicar esta palavra que eu recebi hoje, nesta manhã, aonde eu estou inserido, aonde o Senhor me colocou? Nós temos pessoas com esses dons. Ele continua dizendo assim, se é de animar, em outras versões diz assim, se é de exortar os outros, então anime. Exortação, amados, não é você brigar, pesar a mão. Exortação é encorajar, exortação é fortalecer, exortação é inspirar. Você tem feito isso com as pessoas que estão ao seu lado? Você tem tido essa liberdade de profetizar dessa maneira sobre as pessoas que estão ao seu lado? Ele fala, dons espirituais são distribuídos a diferentes membros do corpo. Está claro cada um deles aqui. Se é para exortar, anime os outros, então anime. E se Deus lhe deu o dom de contribuir, seja generoso. Entregue tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Como o pastor Samuel falava aqui, nós somos apenas administradores dos recursos de Deus. Nós somos apenas mordomos. Nós que eu digo, não é eu, a igreja, você. O recurso que Deus colocou na sua mão é para você administrar bem. É para você, quando sair para comprar alguma coisa, falar assim, Espírito Santo, eu realmente estou precisando disso? Espírito Santo, eu estou fazendo esta compra agora, mas a minha motivação para essa compra é esta. Você tem administrado o seu dinheiro, o recurso que Deus tem colocado na sua mão desse jeito? O dinheiro tem sido um senhor na sua vida?
Generosidade. Se Deus lhe deu o dom de contribuir, ajude os outros com generosidade. Quantas vezes você foi no supermercado, você estava na fila do caixa e o Espírito Santo falou assim para você: pague a conta da pessoa que está aí à sua frente. Quantas vezes você foi num posto de gasolina, num combustível, e tinha alguém abastecendo ali o carro, a moto, e o Espírito Santo falou assim: pague o abastecimento dele. Digo isso e testemunho para a honra e glória do nome de Jesus. Eu tenho feito isso com frequência. Ouvido a voz do Espírito Santo e tenho deixado ser usado por Ele para estas situações. Algumas vezes, várias vezes, não sei te dizer quantas vezes, mas de eu estar no posto de gasolina, o Espírito Santo fala assim: paga para ele. Estar na fila do supermercado e o Espírito Santo falou assim: paga a compra dele. E sabe qual que é o primeiro pensamento que vem? Você vê como Satanás é astuto. O que ele vai pensar? Você vai chegar nele, ele vai falar assim: está achando que eu sou pobre? Está achando que eu não tenho dinheiro? Está achando que eu não tenho condição de pagar essa conta? É a primeira coisa que vem. Mas todas as vezes, exceto uma, que o rapaz falou assim: eu agradeço, eu entendo, mas eu prefiro pagar aqui a minha conta. Todas as vezes, todos receberam, todos foram abençoados. Quase que em todos, ainda tive a oportunidade de orar e dizer: Jesus te ama, Ele está cuidando de você, fica tranquilo, descansa em Deus. Generosidade, contribuição. Você tem tido este dom? Ele continua dizendo assim: se Deus lhe deu capacidade administrativa de liderança, exerça esse cargo com seriedade. Ele está dizendo assim: governe. Ele está dizendo assim: supervisione outros de maneira que este grupo consiga ir além da onde você está indo. Sabe o que é sucesso, amados? Sucesso é você sair de cena e as coisas continuarem melhor do que você deixou. Ah, meu Deus, o que vão pensar de mim? O que vai acontecer? Sucesso sem sucessor é igual a fracasso. Quem que vai te suceder na sua empresa? Quem que vai me suceder aqui nessa comunidade? Quem que vai suceder você lá no teu G100? Quem vai suceder você lá no ministério? Quem vai suceder você naquilo que você está fazendo hoje? Sucessão. É sobre liderança, governar, supervisionar outros de maneira que o grupo siga em frente, que ele avance mais do que você, onde você chegou. Às vezes eu encontro algumas pessoas, fora, e também para a honra e glória do nome de Jesus, fizemos um trabalho muito legal na empresa que nós trabalhávamos, aqui na Chevrolet, e as pessoas chegam e falam assim: e aí, como é que estão as coisas lá? Como é que é? Será que vai continuar? Será que vai passar? Será que vai? Eu falei: irmã, está tudo certo, está fluindo, está acontecendo, está bênção, a coisa vai avançando, vai progredindo. A nossa função é de sermos facilitadores no processo, e quando nós sairmos, nós podemos deixar pessoas igual ou melhores do que nós, para que as coisas continuem avançando. Então você tem tido esse dom de liderança, esse dom administrativo, exerça esse cargo com seriedade. A palavra de Deus diz: não faça esta obra, este serviço relaxadamente. Faça direito. Faça como tem que ser feito. Quando nós olhamos aqui, na sequência, aqueles que levam consolo,
Algumas versões diz aqueles que levam misericórdia aos entristecidos, devem fazê-lo com alegria. Como eu falava no início, esta misericórdia, ela fala de compaixão. Esta misericórdia, ela fala de empatia. Esta misericórdia traz de você animar os outros, de você consolar aqueles que estão tristes. Nós precisamos entender que todos esses recursos que Deus nos concede é para ser usado. Não é para você colocar dentro de uma caixinha. Não é para você guardar para você. Ah, eu tenho esse dom do serviço. Mas você está servindo? Porque quem não serve, não serve. No reino de Deus, quem não serve, não serve. Mas não é servir aqui só no staff, servir no diaconato. É você servir lá na sua casa, você servir no seu trabalho, servir a sua esposa, servir seus filhos, servir seus funcionários. Cada cristão é um administrador das habilidades que recebeu. Se Ele te deu, você tem capacidade de administrar. Se Ele te deu, é porque é para você. Porque quando Deus te mostra um problema, é porque você é a solução. Se Ele te mostrou, é para você resolver, não é para você colocar o problema do lado. Ah, mas eu não sei, não tenho capacidade. Chama quem está te discipulando. Mas você tem que estar junto, você tem que estar no processo, você tem que estar envolvido para você poder aprender, crescer, resolver da próxima vez. E nós só vamos entender que nós estamos no caminho certo quando nós passamos aqui por este capítulo 12, que nós olhamos para toda essa misericórdia que vem daqui para baixo, que vai fluir de nós, quando nós construímos a nossa vida sobre esta misericórdia de Deus. Vamos lembrar o que é a palavra misericórdia? Não é apenas perdão para o culpado. Misericórdia nesse texto está falando compaixão, empatia, amor ao próximo. Aquele que está desamparado, aqueles que está sem esperança. E ele já entra aqui no versículo 4, dizendo assim: pois tal como existem muitos membros em nosso corpo, esses membros têm um trabalho diferente a executar. Ele está falando assim, amor sincero. Amor verdadeiro. O amor tem que ser sem hipocrisia. Tem que ser de coração, tem que ser autêntico, tem que ser transparente, tem que ser sincero. Ele está falando assim, seja leal, seja companheiro, trate os outros como irmãos, irmãs, daquele como se fosse da sua família. Ele está dizendo assim, dê preferência aos outros, considere o desejo dos outros. Mais importante que o seu. Geralmente a gente só olha para o nosso umbigo e esquece de olhar e ajudar os outros. Amor genuíno, amor verdadeiro, as misericórdias de Deus, tenha paciência na tribulação, diz lá no versículo 12, tenha paciência nas dificuldades. No versículo 9, que nós citamos ali agora, não finjam apenas amar aos outros, amem com sinceridade, odeiem tudo aquilo que está errado, coloque-se ao lado do bem, coloque-se ao lado do bem, tenha paciência nas tribulações, no versículo 12, fiquem alegres na esperança, sejam pacientes na dificuldade e perseverantes na oração. Nós sabemos que a oração tem que ser o nosso primeiro ministério, nós precisamos ter comunhão com Deus. Se nós quisermos ver a mão de Deus se movendo sobre nós, sobre a nossa vida, é a oração que move a mão de Deus. É esta entrega que precisamos ter, paciência nas tribulações, não importa a dificuldade que você está passando, a tribulação que você está vivendo hoje, tenha paciência, tenha um propósito em todas as coisas, em todas. Está certo que algumas tribulações nós que provocamos, né?
Tem outras que ela te diz, caiu no colo. Mas tenha paciência diante de todas elas. Tenha paciência diante de tudo que está acontecendo nos seus dias. E continue perseverando na oração. Continue perseverando nessa entrega. Lembra, a fé, ela não vem pelo esforço. Ele continua dizendo assim, seja hospitaleiro. Está lá no versículo 13. Quando os filhos de Deus estiverem em necessidade, sejam vocês os primeiros a ajudá-los e criem o hábito de ser hospitaleiro. Nós temos amigos um exemplo, pastor Beto mesmo de Foz, que estava aqui. Nós ficamos amigos, hospedando eles em casa, trazendo ele para dentro da nossa casa. Em um dos encontros que tinham regional, na época da comunidade, ele veio, ficou em casa. A partir daquele dia, nos conectamos. Hospitalidade. Você tem sido hospitaleiro? Você tem compartilhado aquilo que o Senhor tem te dado? Você tem sido canal para resolver o problema dos outros? Porque a hospitalidade aqui, ela meio que se conecta com a generosidade. Você tem procurado um meio de resolver os problemas dos outros? E tem momento que é resolver mesmo, colocando a mão no bolso e falando assim, irmão, toma aqui um socorro para você. Você tem feito isso? Tem sido hospitaleiro? Tem conseguido participar com generosidade? Ele continua mostrando aqui no versículo 14. Se alguém os perseguir, não os destratem. Abençoem e não amaldiçoem. Nós somos orientados a abençoar. Nós somos instruídos a abençoar aqueles que nos perseguem. Ah, não, pastor, está doido, eu vim aqui para receber uma palavra profética sobre a minha vida, que aí eu saí daqui cuspindo fogo, pisando em serpente, escorpião, você está falando que eu vou ter que ser bonzinho com os outros. Se você quiser refletir a natureza de Cristo, começa por aí. Se você quiser cuspir fogo, se você quiser pisar em serpente e escorpião, tem que começar por aqui. Tem que colocar isso em prática. Tem que refletir a natureza do amor cristão. Haja, não reaja. Você não gravar nada do que eu falei, só grava essas 3 palavrinhas. Haja, não reaja. Quando os outros te fizerem mal. Seja firme sobre isso. Mata aí o seu eu. Romanos 15, no versículo 15, ele continua dizendo assim, quando outros estiverem alegres, alegrem-se com eles. Se estiverem chorando, chorem com eles. Ele está falando assim, considere a vitória do seu amigo. Festeja com ele, celebra com ele, caminha com ele. Mas ao mesmo tempo, se ele estiver chorando, chore com ele, esteja junto com ele, abraça ele, dá suporte para ele, abraça e vai junto com ele nessas necessidades. As misericórdias do Senhor têm que estar sobre a nossa vida. Ele vai falando assim, não retribua o mal com o mal, no versículo 17. Não retribua o mal com o mal. Nós só vamos conseguir retribuir o mal quando entrar em nós, se nós tivermos alguma coisa ruim ainda dentro de nós. Porque se nós estivermos cheios do Espírito Santo, vai entrar o mal e vai morrer aqui dentro. Me lembrei do exemplo aqui agora, que eu vi há muitos anos. Como que é feito o soro antiofídico, é isso mesmo. Como que é feito o soro antiofídico contra a picada de cobra? Você pega o veneno da cobra, se injeta no cavalo, dentro do corpo do cavalo, aquele soro, aquele veneno é transformado numa vacina.
Nós temos que ser assim. Vai vir um mal? Pum! Entrou. Você vai para o seu quarto, você grita, você pula, você dá 3 piruletas, né? Isso vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando. Aí você dobra o seu joelho, fala assim: Espírito Santo, me ajuda. E você vai encontrar essa pessoa, ou seja quem for, e você vai tratar ela com respeito. E esse respeito que você vai dar para essa pessoa, sabe como vai entrar nela? Vai entrar como um elogio, vai entrar como uma coisa boa, vai entrar de uma maneira transformada. Eu não sei com vocês, mas nós já tivemos algumas situações que depois de acontecer uma situação como essa, a gente ainda acabou corrigindo, acertando algumas coisas com quem tivemos esse problema, e somos amigos até hoje, caminhando e andando e avançando, porque isso não faz mais mal. Então não retribua o mal com o mal, busque fazer sempre o bem. Ele continua dizendo assim: busque a paz. Busque a paz. Nós somos incentivados nesta manhã a buscar a paz. Nós somos incentivados nesta manhã, sempre que possível, trazer a paz, trazer harmonia, atitude de reconciliação. De trazer a reconciliação. Então, a dica, seja sábio. No meio de uma discussão, cale-se. No meio da confusão, fica quieto. No meio da confusão, só ouve. Estou lembrando o texto, mas não estou lembrando dele completo. Que fala lá em Provérbios, que a palavra branda, ela acalma todo furor. A palavra dura, ela suscita ira. A palavra dura, ela suscita ira. A palavra branda, ela apaga todo o furor. Então, busque a paz. Evite a vingança. O que diz o texto aqui? Vivam em paz com todos. Versículo 19. Amados, nunca se vinguem. Deixem a ira com Deus. Deixem a ira com Deus. Deus é um justo juiz. A verdade não precisa de defesa. Anota isso. A verdade não precisa de defesa. Se você está com a verdade no momento certo, na hora certa, como está escrito, aquilo que está encoberto vai vir à luz. E como está escrito, os humilhados serão exaltados. Processo. Evite a vingança. Evite a vingança pessoal. Remova a vingança da sua vida e deixa isso que Deus vai trabalhar. Deus vai julgar. Se não me engano, eu comentei aqui, eu não lembro em qual dos cultos, mas quando eu anotava essas coisas, eu me lembrava de novo. Eu abro mão do meu direito de estar ofendido. Eu abro mão do meu direito de estar ofendido. Tenho buscado cada vez mais isso. Abra mão de ficar ofendido. Você vai ver como vai ser leve, como vai ser mais tranquilo, como vai ser mais fácil de viver. Quando nós olhamos aqui para este ensino que Paulo nos traz, estas misericórdias, como eu falei, talvez até hoje nós estávamos vendo o livro de Romanos 12 como transformai-vos pela renovação da nossa mente. Transformai-vos, transformai-vos. Ou quando nós lemos o versículo 2, alegre-se na esperança, alegre-se na perseverança, alegre-se. Mas é misericórdia, irmãos. É misericórdia, amados. Esse texto ele é riquíssimo. Ele é um guia prático da vida cristã. É um guia prático para o nosso dia a dia.
Se você aplicar isso na sua vida, você pode ter certeza que você vai mudar e subir de nível de um jeito absurdo. Por isso, o desafio hoje é: siga esses passos. Tenha essa postura. E aí sim você vai conseguir cuspir fogo, pisar na cabeça de Satanás, como está lá em Romanos 16. Você vai conseguir fazer tudo aquilo que você imagina, mas tenha misericórdia. Ame os outros, cuide dos outros. E caminhando para o final, se os nossos amados do louvor quiserem subir, no versículo 13, ele continua dizendo assim: obedeçam às autoridades governamentais, porque Deus foi quem estabeleceu todas elas. Não há governo em parte alguma que Deus não tenha colocado no poder. Portanto, aqueles que se recusam a obedecer às autoridades estão se recusando a obedecer a Deus, e o castigo virá sobre eles, pois os governantes devem ser temidos apenas por aqueles que praticam o mal. Assim, se você não quiser ter medo da autoridade, guarde as leis e pratique o bem, e tudo irá bem. Pois a autoridade é enviada por Deus para o seu bem. Mas, se você estiver fazendo algo errado, é natural que deve ter medo, pois ela terá que castigá-lo. Ela é severa de Deus, serva de Deus, agente da justiça para castigar quem pratica o mal. Assim, vocês precisam obedecer às autoridades por duas razões: evitar o castigo e por uma questão de consciência. Consciência é diferente de mente. A consciência, ela está dentro da mente, mas eu não vou falar sobre isso. Eu vou ter uma pregação só sobre mente e consciência. É Jesus, é de explodir a cabeça da gente. Porque quando eu ouvi essa palavrinha, fiz até um círculo nela aqui. Eu falei, consciência. Eu falei, mas nós estamos falando de mente e consciência. Aí eu comecei a pesquisar. A consciência está dentro da nossa mente. E é diferente. Consciência é saber o que é certo. Paguem também seus impostos por essas mesmas razões. O que Jesus fez quando vieram cobrar ele? Vai lá, tem uma moeda dentro da boquinha do peixe. Pesca lá aquele peixinho, traz para cá. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Porque as autoridades do governo estão a serviço de Deus, dedicados a continuar a fazer esta obra. Deem a cada um o que lhe é devido, paguem seus impostos e tributos, obedeçam a seus superiores e honrem em respeito a todos aqueles a quem for servido. Capítulo 13, ele tem pelo menos 3 divisões, pelo menos 3 alertas. Ele fala, obedeça às autoridades. Do versículo 8 ao versículo 10, ele diz, tenha amor ao próximo. E do versículo 11 ao versículo 14, ele fala assim, Jesus está voltando. O dia está próximo. As outras 2 partes aqui, praticamente nós já entregamos nesse capítulo de Romanos 12. E quando nós falamos aqui de autoridade, nós olhamos tudo isso e falamos assim, como assim, pastor? E é como assim mesmo. Paulo aqui, ele é muito prático. Quando se trata de aplicar a nossa fé, a nossa vida, é um desafio que ele propõe aqui. Ele está desafiando a nós submetermos a toda a autoridade constituída por Deus. Para as crianças, quem são autoridades sobre a vida deles? Os pais. E dos pais, já adultos, quem são as autoridades? Os governantes, os patrões, a liderança, se você faz parte do corpo de Cristo. Mas por que deveríamos nos submeter dessa forma? Porque as pessoas são melhores? Não. Deus simplesmente, ele coloca aqui um teste da autoridade. Isso aqui é um teste.
eu estou te testando. Antes de você se tornar líder, eu quero ver como que você vai se portar com a sua liderança. Antes de eu te colocar numa posição superior, eu quero te testar para ver como você respeita talvez aquela autoridade que você não suporta, que você não engole, que não desce, que não vai. Capítulo 13, do 1 ao 7, ele fala assim: teste da autoridade. Então, antes de você se tornar líder, um líder íntegro, um líder reto, correto, nós temos que aprender como honrar essas autoridades. Na verdade, é um teste duro. Não quero entrar muito em detalhe aqui nesse tipo de coisa, não vai. É um teste duro. Teste de caráter, que vem quando nós discordamos com autoridades legítimas. Mas quando nós recusamos a seguir e exigir e querer seguir os nossos próprios caminhos, fica tudo mais difícil. Mas quando nós aprendemos a nos submeter aos outros, nosso coração caminha mais leve. E é a partir daí que Deus confia a liderança a nós. A exceção, porque tem exceção aqui também, é quando nos exigem fazer algo contrário ao caráter de Deus e aos propósitos de Deus. Aqui sim, você está livre. Mas fora disso, nós temos que estar submissos às nossas lideranças. Então a nossa função é orar pelos nossos líderes. Aliás, foi a primeira coisa que eu fiz aqui, nesse púlpito, quando encerrou a votação, tem gravado isso, foi orar pelo nosso presidente eleito. Era o seu candidato? Não era. Aliás, isso é outra coisa que nós vamos falar daqui uns dias. Daqui uns dias nós temos eleições. Nós vamos ter um culto aqui, uma reunião só de ensino sobre isso. Nós não temos problema nenhum de falar sobre votação, candidato, política. Aliás, tudo isso faz parte da palavra e do evangelho. Às vezes o povo quer endemonizar coisa que não tem nada a ver. Nós somos cidadãos, nós somos obrigados a votar, então nós vamos votar consciente. Nós vamos votar da maneira certa. E nós não temos problema nenhum de conversar e falar sobre isso. Mas nesta manhã, olhe para esses versículos como um teste da autoridade. Você tem sido aprovado nesse teste? Você tem sido aprovado nesses desafios? Porque para as nossas vidas serem construídas sobre algo, as nossas vidas precisam estar enraizadas em algum lugar. Aonde você tem enraizado a sua mente e o seu coração? Aonde você tem colocado a sua mente e o seu coração? Tem sido sobre as misericórdias de Deus? Tem sido sobre as misericórdias de Deus? Nossas vidas estão enraizadas nas misericórdias de Deus? As nossas vidas estão fundamentadas nas misericórdias de Deus? Não é só sobre perdão, mas é compaixão, empatia e amor ao próximo. Com aquele que está desamparado, para aquele que está perdido, para aquele que está sem esperança.